Olá! Se você chegou aqui é porque você se interessou pelo trabalho que eu desenvolvo, conhecer um pouquinho mais, talvez, tentar entender um pouco melhor. Ou então vamos lá, vou te explicar o que é o aconselhamento biográfico, a consultoria biográfica. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma vida percorrida que nos trouxe até o momento em que a gente se encontra. Cada história é única, mas há um tempo atrás, um pesquisador se interessou por conhecer um pouquinho mais sobre a história humana e percebeu que é um médico, né, um médico holandês, percebeu que todos nós, apesar de cada um ter a sua própria história e cada história ser única, todos nós apresentamos um caminho de desenvolvimento que é igual para todo mundo. O que vai acontecer nesse caminho de desenvolvimento é que muda. Os encontros vão mudar, os desafios vão mudar, mas todos nós nascemos, todos nós crescemos, todos nós nos desenvolvemos. Todos nós passamos pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela fase adulta e depois pela fase da velhice. Todos nós vivemos isso, todos nós vamos viver isso. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a nos relacionar com o mundo do entorno, a reconhecer objetos a partir de nomes, aprendemos, né? Passamos a nos relacionar cada vez mais com esse meio e aprendemos a andar, a nos colocar de pé, a andar, aprendemos a pensar. Fomos para a escola, na escola fizemos amizades, nos relacionamos socialmente, aprendemos conduta social, aprendemos conteúdos que vão nos ser úteis para a vida toda. Aprendemos esporte, nos relacionamos com o movimento, com a arte, aprendemos a entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Na adolescência, nosso círculo de amizade aumentou, nós passamos a ter um pouco mais de autonomia, um pouco menos de dependência familiar naquilo que gosta de fazer, o que não gosta de fazer. Os círculos de amizade se ampliam, nós saímos da escola, alguns de nós fomos para a faculdade, outros não, alguns já se inseriram direto no mercado de trabalho, a partir daquilo que tem vontade de fazer ou que a vida trouxe. Nós nos relacionamos com esse atuar no mundo cada vez mais a partir do nosso impulso, da nossa vontade. A gente vai para o mundo escolhendo caminhos que nos fazem sentido. Às vezes, os caminhos não são tão simples de serem percorridos ou de serem escolhidos, né? Às vezes existe dúvida, nós encontramos desafios, nós encontramos dificuldades, nós encontramos movimento externo que nos provoca desafios que vêm de fora e que nos causam impasses, necessidades de escolha, desafios interiores, desafios que estão relacionados ao nosso emocional, como que a gente se relaciona com certas situações e o que elas causam em nós. Sentimentos, dores, que nós vamos guardando muitas vezes. Nós vamos deixando quietinho lá num cantinho para não atrapalhar. E vamos seguindo. Só que chega um certo momento da nossa vida, um certo momento do caminho, que esses desafios externos, que geram desafios internos, acabam nos fazendo questionar a vida que a gente está tendo. Nos levam a avaliar, a reposicionar o nosso querer, a nossa vontade a partir daquilo que a gente está vivendo. O que eu quero disso tudo que eu estou vivendo? O que nisso tudo faz sentido? E aí começamos a entrar num processo de ter medo de escolher, porque a gente precisa escolher os passos que vamos dar. A vida nos traz esses momentos de escolha
E aí a gente começa a pensar, e se eu não tivesse casado? E se eu tivesse escolhido outra profissão? E se eu tivesse aceitado aquela oferta de ir morar no exterior? E se eu não tivesse tido filhos? E se eu tivesse tido? Como seria a minha vida? Provavelmente seria melhor. Então a gente começa a se ligar naquilo que a gente não fez e não naquilo que a gente faz e não naquilo que a gente já fez, que nos conduz para um certo momento da nossa vida, por um certo ponto do caminho, dessa jornada que é a nossa história. Então, o aconselhamento biográfico, ele foi construído, né? Ele foi idealizado para ajudar as pessoas a olharem para a sua história de uma forma sistemática, cuidadosa, bem estruturada, com um método específico, para que ela possa, a partir dessa jornada já trilhada, puxar para o seu momento atual algo de valor, ressignificar os seus valores, aqueles lá de trás que foram escolhidos lá atrás, que nos impulsionaram para ir para a vida e que hoje a gente perdeu, se afastou, esqueceu, porque a gente está olhando para aquilo que a gente não fez, aquilo que o outro está fazendo, que não cabe para nós, aquilo que eu imagino que teria sido se eu tivesse escolhido diferente. O fato é que nossa vida é o que é e o que a gente faz dela. Como que a gente pode se sentir suficientemente confiante para continuar a caminhar, para sair do momento de paralisação que muitas vezes nos acontecem ao longo das crises que a gente vai tendo, ao longo do confronto com certos desafios, principalmente depois dos 28 anos. Até os 28 anos a gente está num ímpeto ainda da adolescência, querendo conquistar o mundo, querendo ir para o mundo, colocar a si mesmo nesse mundo. E depois a gente começa a questionar isso que a gente fez, como que a gente fez e o que a gente fez. Mas se a gente volta com essa proposta, né, com esse caminho que a consultoria biográfica propõe, a gente consegue resgatar a força que existe em cada história, né, em cada história de cada ser humano. Então, esse é o porquê de existir o aconselhamento biográfico, dar ao ser humano novamente, a cada indivíduo que se propõe a fazer esse caminho do aconselhamento biográfico, da consultoria, essa jornada de autoapropriação, essa jornada de autorresgate, para buscar a força que existe dentro de si. Todo mundo tem uma força que nos movimenta, que nos faz acordar, que nos faz estar vivo, que nos leva em direção ao nosso destino. E essa força que a gente precisa resgatar, e o aconselhamento biográfico dá essa oportunidade. Como que é o aconselhamento biográfico? Eu trabalho aqui na Fluxus, eu trabalho com 3 formatos diferentes para poder acolher a necessidade de cada cliente. O formato mais completo a gente chama de panorama biográfico. A gente vai olhar toda a história de vida, desde o começo, desde quando a pessoa ainda nem nasceu. A gente vai olhar para o contexto familiar. É bem objetivo o trabalho, é objetivo no sentido de se relacionar com fatos reais, o que verdadeiramente acontecia no contexto familiar dessa família onde essa criança nasceu. A gente vai olhar esses padrões familiares reais, concretos, e o que desses padrões vem para essa criança. Para você, né? No caso, você criança, quando você nasceu. A gente vai olhar para a sua história toda. Cada encontro vai contemplar um período de 7 anos, que nós chamamos de setênio.
Então, a cada encontro, nós vamos olhar para esse período de 7 anos e ver nele o que aconteceu de fato, como foi a sua história de fato. Todo o trabalho é feito com base em perguntas, então a pessoa recebe um questionário para poder conduzir no resgate dessas memórias. Cada setênio, cada bloco de 7 anos tem uma qualidade específica que a gente olha. Por exemplo, dos 0 aos 7 anos, nós estamos como indivíduos que chegamos nesse mundo, nascemos nesse mundo, nós estaremos percorrendo um caminho de entender que mundo é esse, se relacionar com esse mundo, aprender a ficar de pé, aprender a falar, aprender a começar a pensar um pensamento associativo no início. Aos 7 anos, o corpo físico já está mais desenvolvido, neurologicamente, nós já estamos com todo o sistema neurosensorial desenvolvido, então nós temos todas as percepções dos sentidos desenvolvidas, temos capacidade neurológica de aprender, de se apropriar de conteúdos mais elaborados, e aí a gente vai para a escola por volta dos 7 anos. E aí é outro período, agora é o período da socialização mais intensa, de reconhecer o que gosta, o que não gosta, e de trabalhar essa relação da vitalidade, essa relação do social, essa relação da comunicação e desse ambiente em torno que agora está ampliado. Então, uma proteção anterior na infância dentro da família se estende agora para o círculo familiar vinculado à escola, principalmente. Isso eu estou falando num ser humano com uma vida regular, né? Com uma vida estruturada dentro de uma normalidade do que é um desenvolvimento e o que é os recursos que esse indivíduo tem vindos do mundo. Então, a cada 7 anos tem uma história que está sendo desenvolvida, tem uma aptidão que está sendo desenvolvida, que está sendo promovida pelas essas relações do ser individual, seu interior, com o mundo. E assim vai sucessivamente. Então a gente vai olhar para esses blocos a cada encontro, a partir da memória resgatada por um formulário, um jogo de perguntas bem focado para cada situação dessa. Nos encontros, a pessoa vai contar a sua história, o que ela lembrou a partir desse resgate, não necessariamente vinculada a cada pergunta, porque novas lembranças vão surgir. A partir do momento que você começa a pensar na sua história e essas perguntas direcionam esse pensar, você vai começar a ter novas lembranças que não estão necessariamente vinculadas com esse questionário. Então, a conversa em cada encontro, ela se amplifica. E eu, com o meu olhar de consultora biográfica, vou esclarecer certos pontos para que tanto eu quanto a cliente tenha uma imagem bem nítida do que foi esse período. Eu vou, a partir do meu olhar, também coletando informações ao longo de todos esses encontros, para no final dar uma devolutiva com toda a análise biográfica, e nós olhamos vários pontos de análise, várias influências que nós, como seres humanos, sofremos ao longo da nossa vida. Então, eu, como pesquisadora biográfica, vou olhar cada um desses pontos para trazer para o cliente, para a cliente, essa devolutiva, essa análise da história dela, buscando padrões, buscando elementos de força, de superação, qualidades que estão nessa cliente, que são baseadas em arquétipos que a gente analisa. Vou trazer o fio vermelho junto com o cliente, com a cliente. Eu
puxo esse fio vermelho, que é o fio que conduz essa missão, né, que conduz esse porquê estou aqui, que direciona, né, que dá um toque de entendimento para essa questão. Então é bem rico o trabalho, eu devolvo a entrega que é feita, ela é bem profunda. Você pode olhar aqui no site mesmo, tem o depoimentos de outros clientes, você pode pesquisar aqui e verificar o quanto, claro, os depoimentos são um pouco curtos, mas o quanto profundo é esse trabalho, o quanto mexe de uma forma diferente em cada pessoa, mas a ideia é dar à pessoa a sua vida de volta, né? E estabelecer a partir dessa análise que eu realizo e que eu entrego, um plano de ação, assim, o que eu vou fazer agora daqui para frente. Então aí a gente também estrutura esse plano de ação, esses novos passos, próximos passos em direção àquilo que desejo, né? Então isso também é estruturado para o cliente, junto com a cliente, o cliente. Então é isso, assim, nós temos esse panorama de toda a história. O segundo formato de trabalho, o segundo formato de atendimento, ele é mediano. Então, assim, ele tem um número fixo de encontros, não é baseado na idade da pessoa, como no panorâmico. Então, ele tem um número fixo de encontros, que vai variar de 4 a 5 encontros, onde a gente vai trabalhar uma questão específica, um problema específico, quando a pessoa já tem um ponto que ela sabe que ela precisa olhar e ela quer uma solução rápida. Então a gente vai fazer um trabalho olhando para situações que trazem esse contexto dessa pergunta ou desse questionamento que o cliente tem, que a cliente tem. Então, é um número fixo de encontro, não está relacionado a número, né, a quantidade de setênios que ela tem, a idade dela. A gente vai trabalhar blocos de fases de vida e buscar nesses blocos o contexto, né, situações que tragam o contexto da pergunta, da dúvida, da questão da pessoa. E o terceiro formato, ele é mais curto ainda. Ele vai variar de 3 a 4 encontros. A gente vai olhar para a sombra, especificamente para uma situação de incômodo. E aí a gente aprofunda nesses 4 encontros essa situação. Vamos olhar especificamente para uma situação. Não vamos buscar, como no intermediário, responder a questão dela olhando para cada fase da vida dela, e a gente tem 3 blocos, então a gente vai dividir, no intermediário a gente divide de 21 anos, 21 anos, 21 anos, então de 0 a 21, de 21 a 49 e depois para frente, né? 42 e depois para frente. Então ali a gente vai mapear o que acontece na história da vida da pessoa, nesses blocos, é mais rápido. E no último, não, só um evento pontual. Tem uma metodologia específica para cada uma dessas variações de formato de atendimento e, claro, o valor dos atendimentos também é variado. E se você tiver interesse, então é só entrar em contato comigo que a gente pode conversar mais e verificar qual desses formatos cabe para sua necessidade no momento. O panorâmico, que é o maior, ele vai ser positivo para qualquer indivíduo, mesmo aquele que quer uma resolução de uma situação pontual e opte pelo intermediário, pelo atendimento intermediário. Fazer o panorama vai trazer muito mais apropriação para a sua história. Esses 2 outros formatos é para situações pontuais e para resolver logo uma situação específica, seja olhando de uma forma um pouco mais ampla, ou seja, investigando aquele ponto único. Então é isso.
Se você tem interesse, entre em contato comigo, a gente vai marcar uma videochamada para juntas, podermos verificar qual é a necessidade do seu momento, o que encaixa melhor para a sua situação de vida. Às vezes a gente está num momento com muita complexidade e um trabalho pontual não vai ser suficiente. Às vezes essa complexidade do momento é um reflexo de uma história de vida bastante conturbada. Então a gente precisa fazer um panorâmico, né? Uma consultoria do panorama biográfico. Um pontual não vai ser suficiente. Então é isso. Não vou continuar, esse vídeo já está bem grande. Se você tem interesse, entre em contato, a gente agenda uma conversa e colocamos em andamento o seu processo de autoapropriação. Seja muito bem-vinda, bem-vindo e espero o seu contato.